qualquer coisa com CRA, tá? Então, eu acho que pré dá, acho que ações dá para comprar. Acho que BOVA11 é uma boa alternativa para ano que vem. Ah, mas você acha que é vol? Sim, mas eu acho que no final do dia ela passa. Ok? E alguns setores específicos, tipo, eu não consigo vender Vulcabras, não consigo zerar Itaúsa, não consigo. Então dá para botar bolsa sim, acho que tem um espaço bom ainda para com volatilidade para sobreviver ano que vem, e para mim juros tem muito prêmio. Eu acho que juros hoje é o principal investimento, tanto aqui quanto lá fora, tá? Cara, 10 anos atrás eu tava lendo um livro que chamava Gestores de Fortunas. E eu ainda tinha um sonho meio infantil, bobo, né? De ser um grande gestor de fundo de investimento multimercado e ser respeitado, enfim, tal. E o livro era da Mara Luque e chamava Gestores de Fortunas. E o Stuberger, ele já era um gestor muito bem sucedido, né? O Luiz Stuberger, o gestor do Fundo Verde, ele já era... A Previdência que fez há 10 anos foi na Verde. Exato. Ele já era um gestor de fundo multimercado mais bem sucedido do Brasil, junto com o Rogério Xavier. A porrada dele grande foi em Lula 1, 2003. Tem 22 anos. E qual que é o ponto? Nesse livro, ela entrevista vários grandes gestores, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi ele. E ele falou o seguinte, olha, o que fez com que eu ganhasse muito dinheiro ao longo do tempo, nos fundos, no posicionamento e na vida, foi encontrar grandes posições onde a maior parte das pessoas apostavam pro lado contrário. Que era basicamente o que você estava falando, e que inclusive a gente fazia uma brincadeira, né? Da aposta do supino, né? Era flexão ou supino? Supino. Quando todo mundo acreditar muito bem posicionado para um determinado lado, não é que eu vou no outro lado. Eu vou apostar pro outro lado se eu tiver muita convicção. Por quê? Porque se efetivamente todo mundo tiver certo, como aquele cenário ele já está muito bem precificado, o que eu vou perder é pouco. E se eu tiver certo, né, contra todo o restante, eu vou ganhar muito. Então é uma aposta assimétrica, né? Então, desde nos últimos 10 anos, eu sempre fiquei procurando muito oportunidades assimétricas. E o que significa oportunidades assimétricas? Pô, se você estiver errado e se as coisas caminharem muito negativamente contra você, você perde, mas você perde pouco. Só que se as coisas caminharem ao seu favor, você ganha e ganha muito, ou seja, de maneira desproporcional. E eu sempre procurei ciente de que não é sempre que você vai encontrar oportunidades assimétricas. Quando foi a última oportunidade assimétrica que eu encontrei muito boa? Pô, cara, no final do governo Dilma II. Você tinha a taxa de IPCA 2045, o NTNB principal, pagando IPCA mais 7,40, IPCA mais 7,5. Só qual que era o problema? 10 anos atrás, eu não tinha muito dinheiro para aplicar, né? Então eu apliquei, consegui duplicar, triplicar até o dinheiro que eu tinha investido ali, mas era pouco. Qual que é o meu ponto? Hoje, a grande oportunidade assimétrica que a gente tem, novamente, é Tesouro IPCA de longo prazo, cara. E aí por que eu falo que é assimétrico? Porque é isso, se você considerar que a taxa desse título vai para IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, o Perini tá cansado de saber, o Cabral também, mas acho que vale repetir aqui pra galera. Em 3 anos você vai ter uma queda de 10% do valor investido, de 15% e dependendo da inflação, do valor investido. Exato, se a inflação for muito alta, você ainda sai zerado. E detalhe, né? Nem no pior momento do governo Dilma a gente teve um IPCA de longo prazo chegando IPCA mais 8. E o que eu tô colocando aqui é IPCA mais 8,5. 7 foi assim, rapidinho, né, cara? Não foi muito tempo igual tá agora. Não foi muito tempo. E chegou em 7 e voltou. E mesmo que fosse IPCA mais 9, né? Pô, 2 pontos praticamente acima do pior momento que a gente já teve historicamente. Em 3 anos você perderia 20%. Só que se isso volta para a média histórica, que é perto de IPCA mais 5,5, não estou falando que vai ser um cenário muito positivo. Se isso volta para a média histórica, cara, você mais do que triplica o dinheiro investido. Excepcional. É isso que eu busco na minha vida inteira como investidor. Oportunidades extremamente assimétricas. Pô, Gui, você pode estar errado, o Lula pode ser reeleito, explodir no fiscal e tudo mais, e aí você vai se lascar, eu não vou me lascar. Em 3 anos, meu patamar, meu estilo de vida não vai mudar, meu patrimônio, eu vou perder para a inflação? Vou, mas meu patrimônio vai ficar basicamente muito similar ao que ele tem hoje, meu padrão de vida não vai mudar, onde eu como não vai mudar, onde eu moro não vai mudar, meu carro não vai mudar, nada vai mudar. Mas se simplesmente as coisas voltarem para a média histórica, eu mudo meu padrão de vida, para melhor, muito melhor. Eu duplico, triplico o patrimônio que eu tenho investido lá. E se as coisas caminharem para um modo positivo, que eu acho que a gente
tem uma possibilidade relevante disso acontecer, eu mais do que triplico o patrimônio que eu coloquei lá. Positivo seria o quê, Gui? Pro pessoal saber, um IPCA mais 5? O IPCA mais 5, 4,5. Eu não acho que isso seja muito difícil. Pô, Gui, você é louco. Hoje a gente, tá com IPCA mais 7, IPCA mais 7 e pouco. No ápice do governo da Dilma, ninguém acreditava que o Brasil ia conseguir chegar nesse nível de taxa. 3 anos depois, o IPCA de longo prazo chegou a bater IPCA mais 2,99 de nível de taxa. 3 anos depois, a gente tá falando de dominância fiscal. Porra, pera lá, será que não é possível? A gente tá com um nível de taxa Extremo, né? similar. E, de novo, mas o problema fiscal do Brasil hoje eu acho que é complicado. O nível de dívida mas a matemática é simples de resolver. O problema é sempre político no Brasil. Mas eu acho que o problema do fiscal no Brasil ele não é muito difícil de ser resolvido. Inclusive, se você quiser, dá pra gente falar disso. Mas, cara, para responder a sua pergunta, eu tô muito mais em Brasil. Para mim, claramente, é a aposta mais assimétrica que a gente tem, né? Ou seja, no cenário negativo eu perco pouco, no cenário positivo eu ganho muito, e é isso que eu esperei nos últimos 10 anos. E agora que isso está passando na minha frente, eu não vou deixar essa oportunidade escapar. E é isso que eu tô fazendo, né? Maior parte do dinheiro no Brasil. Se estiver errado, eu não mudo meu patamar de vida pro ruim. Acho que a gente recomendou para os assinantes da Finclass a IPCA mais 7,40, na época 7,30. Pro Thiago, inclusive o Thiago tá com Começo do ano. 10 Janeiro, milhões fevereiro, nesse março, exato. tava assim. O Thiago tá com 10 milhões nesse título já, tá ganhando uns 2, 3 milhões. Final do ano tá aí, será que vai vir um cheque lá no envelope? Não sei. Não é? Tô brincando, mas eu acho, cara, que é uma oportunidade muito boa. E assim, outro ponto. Pô, Gui, mas tem muito risco. Posso abordar esse ponto também? Claro. E essa é uma preocupação. E aí eu acho que o mercado financeiro, o institucional, ele não entendeu o que é risco para a pessoa física. E eu trabalhei nos dois lados, né? Trabalhei 10 anos ali na gestão de fundo de investimento e tô agora há 6 anos trabalhando com pessoa física. E aí eu consegui entender bem a diferença do que é risco para um e para outro. Risco, quando você fala para fundo de investimento, para gestor, para tesouraria, é balanço de preço, é volatilidade. Cota diária, né? Todo dia, 9 da Exato. manhã, tá lá. Então, quando eu vou fazer podcast com algum gestor de fundo de investimento, aí as pessoas me perguntam, o que você acha que a pessoa que está nos assistindo deveria investir? Eu falo, PCA de longo prazo. É assimétrico. Aí, normalmente, o gestor de fundo de investimento ele fala o seguinte, cara, Sharp, Vol, ele deveria ir no Tesouro IPCA 2029, 2032, que isso oferece o melhor Sharp. Meu amigo, eu só fiz que não tá nem aí pra isso daí. Não é volatilidade, o que interessa pra ela é o quê? Previsibilidade. É previsibilidade. Por isso que ETF no Brasil de renda fixa não vai pegar. É isso. O que ele vê? Ele quer ter clareza do quanto que ele pode perder no pior cenário e do quanto que ele pode ganhar no melhor cenário. E apesar de volatilidade de vol do Bitcoin e do Renda Mais 2065 serem a mesma, muito mais pessoas na Finclass aceitam correr risco no Renda Mais 2065 porque ele tem uma previsibilidade alta. No pior cenário, eu perco isso. No melhor cenário, eu ganho isso. Se eu te perguntar, qual que é a fórmula de cálculo, né? Fórmula de cálculo. Qual que é o pior cenário para o Bitcoin nos próximos 3 anos? Cara, é 0. E o melhor? Não sei. Então, é falta de previsibilidade. Então, o risco para a pessoa física é previsibilidade. E para o institucional é vol. Aí quando o cara vai e fala assim, pô, o que você acha que a pessoa física para um gestor deveria estar colocando? Pô, eu acho que Sharp aqui é o IPCA 2032. Pô, tá louco, uma oportunidade desse tamanho, passando na frente da pessoa. E você colocar dinheiro no IPCA de curto prazo, maior parte do seu dinheiro, eu acho loucura. Enfim, minha opinião, mas eu acho que hoje, respondendo, esperei os últimos 10 anos ter uma oportunidade tão relevante quanto a que eu tive no final de 2015 com mais dinheiro. Pô, não vou deixar passar, né? Tô com muito mais dinheiro no Brasil hoje. Bom, eu não vou falar da parte fiscal aqui, que senão vira um outro podcast, até porque quando você começa a falar de economia e mercado são coisas diferentes, né? O pessoal não entende isso. Às vezes, pô, a economia tá indo mal, o mercado tá indo bem. Sim. Porque a percepção é de que não, vai melhorar lá na frente, então o mercado já se adianta. E o contrário pode acontecer, a economia tá indo bem, mas o mercado tá indo mal, porque a percepção, tava indo bem até agora, mas vai começar a piorar, né? Vai frear. Enfim, vou me ater mais ao mercado. Eu vou pegar só um último ativo para saber a opinião de vocês. Porque você falou, cara, eu tô esperando essa oportunidade há 10 anos, né? Que realmente eu enxergo que dá para mudar de patamar com isso. E se eu pego o meu desempenho ao longo do tempo no mercado, eu sou um cara que eu tendo a acompanhar o mercado até que em determinado momento eu descolo. Isso aconteceu 3 vezes na vida. As 3 com o mesmo ativo, Bitcoin. E porque eu tinha uma posição mais pesada
nesse ativo. Eu queria saber se você tem uma visão específica para Bitcoin, se estão alocados, ou se não olha esse ativo. Eu olho ele para opções. Para opções? Eu tenho Bitcoin como ETF, não como disruptivo. Aqui ou lá fora que você comprou? Lá fora. Lá fora? Porque eu tenho opção lá fora fácil. Eu não tenho aqui. Entendi. Então, não para ser disruptivo, guardar 100 embaixo da mesa. Ganhar dinheiro, nada disso. Eu quero a vol dela. Sim. Eu quero a oscilação dela. Então, eu opero bastante ETF com opções. Por que eu não pra pego caramba. uma MicroStrategy, então? Mais volátil ainda. É porque Bitcoin eu conheço mais o que tá ali por trás do que a macro. Pode ser. Nada além disso. Então, Bitcoin, a minha operação é única. Compra Bitcoin e vende call. Acabou. Às vezes eu pego o vol. Para ter ideia, vol é o quanto oscila. A volatilidade, uma proporção. A volatilidade de dólar no Brasil é número 10. A volatilidade de Bitcoin, às vezes, você acha em 90 e pouco. Quanto maior a incerteza, maior o prêmio. Sim. Se você mora em um local que tem muito assalto, o seguro do teu carro é maior do que o local que tem menos assalto. Criando um papo aí para quem não sabe o que é opções. Então, a minha boleta é essa. É comprar a opção, comprar o ETF e vender call. Para ganhar com vol. Só quero vol. Literalmente. Eu ainda tenho muita dúvida sobre o futuro, se é moeda, se não é. Tem que decorar 20 senhas debaixo da mesa, tirar, alguém me sequestrar, não. Eu vou para alguma coisa que eu tenha em ambiente líquido, que eu consiga... Alguém se preocupa para mim com o produto. Não. Mas esse é um ponto muito relevante, porque lá atrás, a custódia, hoje em dia são 12 palavras e algumas carteiras 24 palavras. Lá atrás não era palavra. Era tipo um endereço Pix aleatório. Nossa. Pra você guardar aquele negócio, se você guardasse, era um A maiúsculo, você botou minúsculo e não sabe disso. Zero e O. Já era, Zero cara. e O, Era bizarro. Aí botaram as palavras pra facilitar. Então ainda vai surgir ainda soluções mais simples, mas o ponto é que, por exemplo, o cara só quer ganhar dinheiro, que é o caso do Cabral. Pô, não tô nem aí se o negócio é antigoverno, se é um ativo apolítico, né? Eu quero ganhar dinheiro. Acho que ETF realmente é uma maneira